Vamos lá. Amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Conectando-se. Ó, o Facebook Live. E hoje, que dia é hoje, pastora? 24 de dezembro, véspera de Natal. 2020, né? Estamos chegando ao final de um ano, né? E que ano, hein, pastor? Chegamos. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Cá estamos. Cá estamos, né? Quer dizer, todos nós chegamos, né? Muitos de nós chegamos aqui, outros já chegaram lá na presença do Pai, mas chegaram do mesmo jeito, né? Todos chegaram. Todos chegaram. De um jeito ou de outro chegaram. De um jeito chegaram. E nós estamos aqui preparando o caminho do Senhor. Nós somos os João Batistas, né? Da nossa época. Tá mexendo aí, pastor? Que é isso? Só Que é para isso? centralizar mais você. Tá bom, obrigado. Vai ficar mais gentil. Nós somos os João Batistas da nossa época, preparamos o caminho do Senhor agora de uma outra maneira. Você já pensou nisso? Porque João Batista preparava o caminho do Senhor. Né? Quando Jesus, nós preparamos o caminho do Senhor agora na segunda vinda. Exatamente. Viu? Ó, pega essa, hein? Boa essa, hein? Pega Boa, agora. pessoal. Desceu Veio? fresquinho. É, Café da manhã, desceu agora. Né? Então, vamos lá então, queridos. Vamos esperando nossos irmãos se conectarem. Hoje o pessoal acha que ele tá mais devagar. Mas ou já estão comprando presente. Não, eu acho que é difícil, acho que mais só está acordando mesmo. Né? Acho que nem abriu as lojas ainda. Né? Mas alguns já viajaram. Não abre. Abre? Diz que é às 9 horas. A pastora está informadíssima, viu, né? Então, gente, aguardando os nossos irmãos se conectarem. Você que está se conectando, já aproveita, convida mais alguém. Chama alguém aí, marca alguém, né? Que nós vamos estar falando hoje sobre Apocalipse, capítulo 11. Estamos, né, falando sobre esse importante livro, já pela segunda vez esse ano. Mas, pastor, vocês nem fizeram a Bíblia toda ainda. Pois é, irmãos, por uma questão que nós não entendemos, por um lado, mas eu já comecei a compreender hoje, em alguns estudos que eu fiz hoje, eu comentava com a pastora. Não vamos entrar muito nesse assunto, até porque, se eu não me engano, no capítulo 13, quando a gente fala da besta que sai do mar e da terra, a gente vai entrar bastante nesse assunto. Mas hoje ainda comentei para a pastora uma notícia, eu fiquei sabendo da renúncia aí do... Spoiler. Uma Bom, possível fala no final, renúncia fala no aí, final. de uma pessoa muito importante aí, um líder religioso muito importante e global. E isso tem um peso escatológico Isso, muito se realmente importante. acontecer, Se acontecer, gente, é um sinal escatológico fortíssimo. se trate de estudar, porque o troço É, está acontecendo diante dos seus olhos e depois não diga que não foi vamos avisado. ficar. No final a gente fala melhor sobre o Depois a que gente que é. dá um A spoilerzinho. gente né, dá um você? spoiler pra vocês, conta aí pra vocês. Que o pior é Né? que parece que declarado por ele mesmo, então... A notícia é quente Notícia quentíssima, gente, ó, babado, no né? final da live. Vamos Forte no final da live. Vamos lá, você tá com a tua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia, né? Ai, conta logo, pastor. Não, gente, isso aqui faz parte para você poder ficar aí curioso, né? Deixa eu ficar assim, ai, assim, agora assim, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, né? Acompanhe com a gente e a gente vai parandinho então, porque há muita informação. Gente, alguns comentaristas e teólogos, né, dizem que esses aqui é um dos capítulos, talvez, se não o capítulo de Apocalipse, um dos mais difíceis de se compreender e talvez mais importantes. Não que os outros não sejam importantes, mas ele é meio que um divisor de águas. Então, assim, ainda que ele é curtinho, tá? Mas a gente quer tomar muito cuidado e, ao mesmo tempo, não temos como tecer todo o comentário, né, de todas as informações que aqui tem, mas talvez da parte mais essencial e da parte mais assim que está clara aqui para todos nós, tá bom? Então vamos assim com calma, pontuando, comentando, tá? Dentro de uma linha de interpretação conservadora, clássica, tá? Sem muitas especulações e assim por diante, tá? Vamos lá então? Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Gente, você lembra lá do capítulo anterior, então, né, só para relembrar, né, do livrinho que João, né, vê aquele anjo, né, que a gente ali conjecturou a possibilidade desse anjo, né, pelas características, o arco-íris sobre a cabeça, enfim, as pernas ali como de fogo, lá tão reluzente, enfim,
né, muito semelhante àquela descrição lá de Apocalipse capítulo 1 do Senhor Jesus, né, e que vinha ali com uma função muito clara e específica. Agora então, fala que deram um caniço, né, semelhante a uma vara de medir, para medir. Tá? Para nós não faz muito sentido, né, se medir o templo de Deus e o altar, partindo do princípio que nessa época aqui que João escreveu isso aqui, o templo já tinha sido destruído. Já era depois do ano 70, o imperador Tito de Roma já tinha destruído o altar. Então como é que vai medir o templo de Deus, o altar, né, de adoração de um templo que já é destruído? Então realmente assim, remete-se a uma linguagem figurada, tá? Talvez não, a um tempo profético, e fala realmente assim, e conte os adoradores a ideia de realmente assim, mensurar um número. Essa medida seria mensurar um número por que medir, né, o templo e o altar? Né? Porque em tese o templo e o altar ele acolhe, ele acomoda quem está ali. Quem está ali? Os fiéis, ou seja, aqueles que se referindo aqui à igreja, aos fiéis, aqueles que creem, só para tentar posicionar você, para você começar a entender a quem está sendo dirigida essas palavras, ou sobre quem está sendo dirigida essa palavra. Vamos lá. Versos 2. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Então, interessante é o seguinte, a parte interior era para medir, a exterior não. Lembrando que quem estudou lá o tabernáculo lembra, né, que tinha o templo interior e o exterior, tá? E aqui fica bem claro, e o exterior não, por quê? Porque o exterior foi dado aos gentios. Quem é os gentios? Os não-judeus. Como se assim, lembra que esse período aqui foi dado aos judeus. Então, aqui está sendo bem claro, irmãos, para quem conhece a linguagem bíblica, está dizendo assim, porque essas duas testemunhas vêm para um tempo, tá, para a salvação dos judeus, por isso essa medição do templo, ou seja, desse número de judeus a serem salvos, tá, não precisa medir a parte exterior, ou seja, porque foi dado aos gentios, ou seja, é o número de gentios que Deus já concedeu a eles a graça, né? Essa dispensação nossa, então esses vocês não precisa medir, é mais ou menos essa a ideia. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Essas duas testemunhas, ou seja, quanto é 42 meses? Você que estudou lá 70 semanas de Daniel, ouviu falar da última semana de Daniel, que são 7 anos da tribulação, ou dividido em tribulação e grande tribulação, separados em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então você vai ver que esses... 42 meses? É exatamente, né, 1.260 dias ou 3 anos e meio. Estamos falando de metade dessa última semana de Daniel. Exatamente. Ou seja, estamos falando de metade da... Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então é algo que vai acontecer nesse período. Ainda não sabemos se essas duas pessoas são duas pessoas literais, se refere à igreja nesse período, porque ele representa a igreja, mas vamos dar continuidade. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Tá, então está deixando claro o seguinte, essas duas 3 testemunhas anos e meio. vão ter poder nesses 3 anos e meio, tá? Para quê? Profetizar sobre toda a terra, tá? Vestidas de pano de saco. O que significa vestido de pano de saco? Significa o quê? Pano de saco era a maneira que os reis e as pessoas se vestiam para arrependimento. Jogava cinza na cabeça, vestia pano de saco, né? Rasgavam-se as vestes reais e colocavam um pano de saco, ou seja, humildade. Ou seja, elas vêm profetizar, tá? E em humildade, sendo quem são, em humildade, vão estar profetizando, né? E pregando a mensagem arrependimento. Tá? É a mensagem final, arrependimento. Tipo, arrependam-se, mais ou menos como João Batista. Por isso que eu falo, é uma ideia de João Batista mesmo. Arrependam-se, porque é chegado o tempo, né, do Senhor ou da ira do Senhor. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. A palavra vai que estas quem? Essas duas testemunhas. Está dizendo quem é? Então aqui é quem é. Opa, estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem eu não sei diante quem é do Senhor da oliveira, terra. eu não sei quando. Pois é, por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia fala, lembra que nós já lemos isso aqui, inclusive, dessas 2 oliveiras, desses 2 candelabros. Mas, enfim, a princípio, considere 2 seres. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso ainda à frente. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos.
É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Ou seja, durante 3 anos e meio vão tentar causar danos a eles, Vão. mas não vão conseguir, porque eles vão ser consumidos por ele. Ou seja, realmente, ou duas pessoas, por isso que eu falo, a linha teológica fala que é duas pessoas literais, dizem até supostamente quem são, né? Já vamos falar o nome, e há uma linha teológica que fala que essas duas pessoas se referem à igreja, tá? Que com poder, vai se levantar com poder e autoridade para consumir esses inimigos. Existem essas duas correntes teológicas, isso que a gente precisa saber. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quem que fechou o céu para que não chovesse? Quem que enviou praga, tornou a água em sangue, tá? Se a gente começar a ver agora, primeiro, dois homens, então aqui começa o quê? A funilar e trazer o quê? Umas características, dizendo, opa, pera lá, são dois homens que têm poder para fechar os céus, poder para transformar água em sangue, então remetendo o quê? Quem fez isso na Bíblia? Moisés e Elias, tá? Então, mesmo assim, você vai ouvir ainda pessoas falando de dois tipos de corrente, um se referindo à igreja, outro a essas duas testemunhas, tá? Né? Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e ele irá vencê-los e matá-los. Observe que mesmo eles sendo tão poderosos assim, mas está dizendo bem claro, quando tiverem terminado o seu testemunho, ou seja, uma missão. Qual a missão deles? Ainda testemunharem. Eles têm um testemunho a proclamar. Ao terminar isso, a besta, tá? Vai vir atacá-los. Vai vencê-los. Vai vencê-los, tá? Vai vencê-los. Vamos lá. Opa, esse espirro aí deve ter saído, é meu filho, né? Meu filho, você saiu na live agora espirrando, tá? Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Só um pouquinho. Observe, gente, que fala, né, que eles foram mortos, essas duas testemunhas. Os cadáveres ficam expostos. Aonde fica exposto? Fala na grande cidade, que figuradamente, então, de forma figurada, é chamado Sodoma e Egito, mas não é Sodoma e Egito. Só figurado por quê? O estado dessa cidade estará como Sodoma e Egito. Mas olha como não é no Egito, porque fala assim, onde também foi crucificado o Senhor? Onde foi crucificado o Senhor? Jerusalém. Então está dizendo, Jerusalém vai estar como Sodoma e o Egito. Olha só, tá? E depois, versos 9, fala de novo agora, durante 3 dias e meio. Então observe que usou o termo, gente, 42 semanas, usou o termo 1.260 dias e agora usa o termo 3 dias e meio, que é o metade dos 7 dias, da última semana de Daniel, ou né, os 7 anos, né? Os 7 dias, né, proféticos de Daniel. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Pasmem. Você acha que o povo estava triste porque a besta que saiu do abismo matou? Não, o povo estava vibrando com a morte. Fazendo festa. Vamos até dar presente, porque a gente está tão feliz que vamos dar até presente. Exemplo, se essas duas testemunhas representassem a igreja que foi morta, o povo estava vibrando com a morte da igreja. Se essas duas testemunhas realmente for duas testemunhas, Moisés e Elias, o mundo está vibrando. Por quê? Porque diz que essas duas testemunhas, elas atormentavam. Atormentavam com o quê? Com os panos de saco, ou seja, essa mensagem tipo, arrepende-se. Porque é uma mensagem que aponta o dedo. É uma mensagem que tem confronta, né? Confronto. Que veio para confrontar. Você tem que apontar o pecado. Você tem que, sabe assim, então, e isso, imagina, isso deveria levantar uma ira. O mundo estava irado com essa, porque você tem, é a mensagem, você tem que apontar onde a pessoa está errando e o que está falando de errado. Era a função deles. E quem se levantava contra, a princípio, era fulminar o fogo que sai da sua boca. A gente não entende se fogo se é literal, tipo um dragão mesmo, ou se é um fogo no sentido de poder do Espírito Santo. Porque, na verdade, que derrubava essas pessoas. Essas verdades que serão ditas, né? Toda verdade, ela só... É bem possível. Tá. Ele deve estar mexendo lá no fonezinho, não está interferindo aqui. Vamos lá, agora sim. E ficou escuro. Então, assim, essa questão de verdades, elas só ofendem, né? Quando a pessoa realmente ela está errada.
Né? Já dizia que se alguém xinga um careca de careca, né? Ó, seu careca. Eu falei assim, você está dizendo uma verdade. Um cabeludo de cabeludo. Né? Eu falei assim, não estava dizendo nada diferente. Então, tipo assim, essas verdades que vão ser ditas, elas vão confrontar, elas vão chocar algumas pessoas que vão ficar revoltadas. Né? Agora, interessante o seguinte, você vê que eles festejavam, fica lá o exposto, né, o cadáver, que eles festejavam. Tipo assim, deixei para todo mundo ver. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Já pensou, gente, depois de 3 dias e meio, celebrando, fazendo festa, porque os camaradas estão mortos. Daí E diz que eles mandavam presente uns para os outros. A alegria era tanto que eles chegavam a mandar presente, comemoravam e mandavam presente. Daí agora, os camaradas levantam, gente. Daí, né? Daí é a hora que a porta torce o rabo, né? Coincidência ou não, olha quantos dias, né? Depois de 3 dias e meio, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E eles também agora, né? 3 dias depois. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse, subam para cá. É hora de vir. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Diante dos olhos dos inimigos. Testemunho até na ressurreição. Olha que coisa tremenda, hein? Tipo Jesus também, quando a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, ele sumiu nas nuvens. Viram subindo e sumiu nas nuvens. Que legal, gente. Olha só. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Você consegue ver, gente, que até nisso tudo porque Deus está tentando salvar. Salvar a gente o tempo todo. Né? Daí por que eles dão glória a Deus? Aquela coisa assim, poxa vida, tem alguém que realmente vence a morte. Só que, tipo assim, já venceu a morte, a gente já sabe disso. Só que tem muitas pessoas que não sabem disso, não, né? E eu fico pensando assim, a pessoa lê Apocalipse, ela às vezes ela foca aqui, olha quanta gente morreu, quanta destruição. Mas ela não está vendo o seguinte, que na verdade assim, não precisava ninguém morrer. Não. Se não tivesse tendo o coração duro. É verdade. Mas quando essas pessoas, tudo isso que está acontecendo é porque não é a maneira, são as pragas, as iras que vêm sobre as pessoas que realmente não quiseram, para que ainda se salvasse alguns. Porque você vê que depois de algumas coisas assim, 10 pessoas daí parece que estão os momentos, eu volto a dizer, é como o Covid, você pode ver, ele chegou tal, parece que houve aquele arrependimento, agora parece que já está normal de novo, já está tudo virado chapéu velho de novo, parece que tem que acontecer uma coisa ruim, parece que o pessoal... E assim parece que tem que ir Deus vai chamando de atenção. ciclo em ciclo, é uma coisa, né, terrível ao mesmo tempo, né, necessária. É o que diz assim, o segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. E é aqui que vem a 7ª trombeta. Agora vamos ver o toque da 7ª trombeta, queridos. O 7º anjo tocou sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora olha que legal, pastor. Então, porque assim... É que agora é o reino do mundo. Agora é o reino. Agora o reino do mundo, que pertencia ao maligno, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Não que não fosse, mas agora plenamente, porque ele foi dado o direito, ele tinha o direito, Satanás, né, este mundo jaz do maligno, foi dado um direito para ele. Agora, então, o Senhor vem e toma de vez, né? Então, agora é a retomada, gente, né? Então, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, agora começa a vir algumas coisas, algumas descrições, preste muita atenção. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tantos pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus,
e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, querido, agora a 7ª trombeta, que ainda é um alerta, é para anunciar o quê? Chegou o tempo Dele. de Deus. Entendeu? Agora é o tempo de julgamento final, agora é o tempo do Senhor recompensar os seus santos, Isso. julgar os mortos. Irmãos, agora é o final de tudo e o começo de tudo, né? Porque é o final de tudo o que existe e o começo de tudo que é eterno com Ele e aqui o reino dele, né? E aqui inicia assim o milênio e assim por diante, né? E algo tremendo e glorioso. Eu entendo que aqui finda-se as tribulações, porque aqui ele vem realmente para... Só que aqui assim, ainda vai... Veja bem, mas nós vamos falar no 12, 13, vamos falar da besta, Entenda o seguinte, o livro de Apocalipse, ele não está, irmãos, capítulo a capítulo, numa sequência, não. Aqui até o capítulo 11, praticamente nós contamos tudo que iria acontecer, tá? Abrindo os selos, as trombetas, coisas e tal, tá? Então agora a gente vai comentar alguns detalhes aqui, a gente vai falar o que acontecia na igreja, que é a grande prostituta, a Babilônia, capítulo 12, 13, depois vez que saiu do mar, da terra, assim a gente vai comentando algumas coisas, ok? Tá? Mas aqui então a gente vê o quê? Né? O Senhor retomando, e eu quero que você fique com essa mensagem, né? Que tudo tem o seu tempo, e aqui agora a última trombeta é o tempo, né, dele vir e tomar o reino, e que essa seja a nossa mensagem de Natal, né? Ou de aqui véspera de Natal, porque hoje é 24, né? E, queridos, façam o que fizer contra você, contra a igreja, contra o mundo, tá? Tudo tem um tempo, pastora. E o tempo está chegando ao fim. E ele está chegando também para retomar aquilo que é dele e os dele. E vai honrar. Eu gosto muito desse versículo aqui, que é o versículo 18, parte B, pastor, que fala assim, né? Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome. Tanto pequeno como grandes. Pequeno como grandes. Tem gente que fala assim, que adianta, né, servir a Deus? Então, como que a gente ouve isso, irmãos? Pastor, que adianta servir a Deus se minha vida é tão difícil? Irmãos, você está olhando para o hoje, você está olhando para o agora. Eu quero que você olhe para a eternidade. Exatamente. Lá na eternidade você vai ver o que adiantou ser fiel e o que adiantou ser infiel. Tá? Então, porque aqui fala assim, tanto pequenos, e de destruir os que destroem a terra. Aqui, irmãos, o negócio vai pegar. Deus abençoe você. Vamos lá falar do que a gente falou no começo? Vai falar mesmo? Vamos, né? Então é o seguinte, gente, né? São informações, não são oficiais, né? Mas como a gente tem falado, o pastor Alex aqui tem estudado muito, ele fica, né, o tempo todo recebendo notícias de todas as partes, né? E então tem uma notícia de que diz que pode acontecer nos próximos dias, mano. Próximos dias, semanas, meses, que após o Natal, né? Eu piamente acredito que passando o Natal, tem gente que fala que nos próximos 6 meses, eu não acredito que demore tanto, não. Eu acredito que bem antes, eu acredito passando o Natal, sim, muito em breve, né? Antes desses 6 meses deve acontecer isso. Que daí o Papa atual estaria renunciando. Papa Francisco. Diz que ele, né, então mencionou, isso está nas redes de notícias, né, onde você viu. Na Europa. Na Europa, em outros, né, está isso que ele teria dito, que diz que ele fará como o Papa Bento XVI, que ele entende que cumpriu o propósito dele e que também estaria renunciando. Gente, isso é uma notícia que, claro, não se concluiu, né? E você sabe, notícias são notícias, né? Então elas podem acontecer ou não, mas nós estamos de olho, porque se isso realmente for verdade, né? É um forte sinal escatológico, tá? Se isso realmente acontecer, é um forte sinal escatológico. Então, né? Muito forte. É bastante forte. Muito forte. Muito forte. Então, fiquemos de olho nas notícias, né? Se você também ouvir alguma coisa em relação a isso, né? Nós já estamos ouvindo, né? Já se fala na Europa sobre essa
suposta renúncia do Papa atual, né? Então, isso acontecendo é um sinal fortíssimo escatológico. E quer se arrepiar? Porque assim, queridos, o João Paulo, vocês lembram, né? O Bento XVI, um conservador, entrou, ficou pouco tempo, daí renunciou, disse que tem segmentos da própria Igreja Católica dizendo que ele tentou retornar, ele renunciou e desistiu depois. Que na verdade diz que você não pode renunciar ao papado, né? Não se pode renunciar ao papado, você pode renunciar. Isso daí é uma questão são informações assim, gente, que nem o pastor Alex tem encontrado dentro das fontes mesmo católicas mesmo. Então, a La Madre, né, o pessoal falando, explicando, claro que daí dentro da doutrinação deles, né, até para renúncia existem regras que precisam ser respeitadas para que seja, né, realmente... Tudo que eu estou falando está registrado em documentos no Vaticano da própria Igreja Católica. Um Papa não renuncia ao papado, ele renuncia ao ministério, mas ele não deixa de ser Papa, né? Porque entende-se que o papado é algo dado por Deus. Tá? Então, diz que o Bento XVI teria renunciado ao ministério, ou seja, ao serviço, mas não ao papado. O Francisco assume, tá? Agora, declarações dele mesmo, que estaria seguindo o mesmo caminho do Bento XVI, ou seja, que ele entende que cumpriu a missão dele, e talvez a pergunta é: que missão é essa, sendo que o Bento XVI foi um homem extremamente conservador, protegeu a família, uma série de coisas assim, e encontra esse Francisco foi extremamente não conservador, né? Apoiou coisas que a própria Igreja Católica e muitos arcebispos reprovou, tá? Mas a preocupação não é isso, renunciou, tal. O fato não é isso, o fato é que quem vai entrar? Quem vai entrar? E ele renunciar não é o problema. Escatologicamente, queridos, a pessoa que vai entrar, tá? Vai ser uma pessoa que vai ser aquele que a Bíblia fala que vai enganar até mesmo os escolhidos. Por quê? Que vai trazer o quê? A coesão da igreja, vai preparar a igreja para uma igreja só, única, universal, inclusive a evangélica, a católica, vai ser o cara. E essa figura vai vir com soluções, o cara religioso é a figura da besta que sai da terra, e aí você só vai conhecer em Apocalipse capítulo 13. Cenas dos próximos Isso significa que nós estamos, não há anos, há meses de se cumprir Apocalipse 13. Bom? Mas a gente vê isso na sequência. Beijo no teu coração. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos, de olho. Vamos lá. Olho em Israel, olho em Roma, tá? Olho nas Escrituras, queridos, e é um grande relógio, tá? E eu tô, de olho, todo dia. Não é à toa que eu durmo pouco, porque não é porque eu quero dormir pouco, não. É porque eu tenho que estar antenado o tempo todo, tá bom? Beijo grande a todos vocês. Pastora, preciso que você ajude agora lá. Eu comecei bem aqui, metendo o dedo.